Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, né? A gente aí seguindo nessa quarentena, né? Onde a gente tem que ter esse momento aí de nos resguardar, não é verdade? Bom, pessoal, a gente vai dar continuidade então aos nossos estudos, lembrando que nós, né, estávamos trabalhando aí o processo de industrialização e agora nós vamos, né, esse processo, né, as definições desse processo, o que levou a esse processo as modificações, as grandes transformações por conta do processo de industrialização. E agora não é diferente, nós vamos falar de mais uma etapa aí de transformação através então da industrialização. Né? Nós vamos falar então do processo de urbanização, né? Um conceito que está muito recente ainda, muito estudado, né, no meio acadêmico e geográfico, e a gente para entender essa dinâmica espacial, né, nos grandes centros urbanos, certo? Bom, a industrialização, pessoal, ele trouxe, né, como, vamos dizer assim, ele trouxe como característica principal as transformações, e uma dessas transformações foi justamente, né, a migração do homem do campo para a cidade. E é a partir daí que começa então esse processo que nós chamamos de urbanização, né? No campo, a modernização do campo, né, das técnicas que vão chegar no campo através da industrialização, ele vai causar uma repulsão, ou seja, as pessoas vão sentir-se a necessidade de ir para a cidade, principalmente os pequenos proprietários, né, por não ter aí uma economia forte, né, bem, vamos dizer assim, uma economia que dá para sustentar toda a tecnologia que está chegando. Então essas pessoas se veem na necessidade de ir para a cidade para poder buscar uma condição de vida melhor, né? Então acontece esse processo de repulsão. E na cidade, né, vai ser um atrativo no sentido de a cidade ofertar emprego, a cidade ofertar uma melhor estrutura, e aí as pessoas veem isso como uma atração para ir para os grandes centros urbanos. E então essa migração, né, do campo da cidade, conhecido como êxodo rural, vai trazer então o que nós chamamos do processo de urbanização, ou seja, o aumento da população urbana muito maior do que do meio rural, certo? Bom, a urbanização ela resulta fundamentalmente da transferência das pessoas então do meio rural para o meio urbano, ou seja, do campo para a cidade. Assim, a ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito, ou seja, a cidade, tá ok? Entretanto, por se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. Professora, peraí, então se alguém me perguntar, conceitua para mim urbanização, qual que é o principal ponto que eu tenho que levar em consideração? O aumento da população urbana muito maior do que a rural, certo? E a gente pode dar um exemplo claro disso no nosso cotidiano, por exemplo, na nossa cidade, Palmeiras de Goiás, Cesarina, Nazário. São cidades que estão se industrializando recentemente, né? Então, a urbanização ela é um processo muito recente, apesar de acontecer a partir do processo de industrialização e intensificar, né, no século XX. Então, esse processo de urbanização ele é muito recente. Quando a gente cita, por exemplo, a nossa cidade, Palmeiras, Cesarina, Nazário, enfim, tantas outras aqui na nossa região, eu sinto porque o Brasil está acontecendo um processo de desconcentração industrial. Né? A gente falou sobre isso em outros momentos. Ou seja, aquela região ali de São Paulo, né, no sul do país, que tinha grandes centros industriais, estão indo para o interior do Brasil, né? Que é o caso do estado de Goiás, está recebendo grandes indústrias. Por que essas indústrias estão vindo? Pelo atrativo de mão de obra barata, né? A relação com o Estado, né? Em relação à questão econômica, o que o Estado tem ofertado para essas empresas vir, né? A gente fala os benefícios fiscais, né? Que os estados e municípios oferecem. Enfim, então essas indústrias estão chegando cada vez mais no interior do estado de Goiás. E por isso, quando a gente, por exemplo, vai fazer um censo, tem cidades, pessoal, que já tem um número muito maior de população urbana do que rural, né? E nós éramos municípios totalmente ruralistas, a gente vivia da agricultura, né? Do leite. E aí a gente deixou de viver essa agricultura, deixou de viver, né, esse gado leiteiro para viver, para trabalhar dentro de indústrias. Quantas pessoas a gente conhece na nossa família, por exemplo, que tinha chácara, trabalhava numa chácara e hoje trabalham dentro de uma empresa como Minerva, Pif Paf e tantas outras,
não é verdade? Então, isso aí é um exemplo clássico de urbanização. Palmeiras de Goiás está passando por isso, né? Então, a gente percebe o aumento da população muito grande dentro do nosso município. E aí é um clássico exemplo para vocês. Bom, como eu falei para vocês, é um fenômeno bastante recente, né? Ele começa a partir da Segunda Guerra Mundial, com o processo de industrialização, e vai se intensificar a partir do século XX, né? Dentro do século XX aí. O que se percebe é que todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização recente, apresentam taxas altas de urbanização, né? Então, olha para você, eu estou falando de países desenvolvidos, países ricos, né? Muito industrializados, mesmo industrializados recentemente, eles apresentam essa alta taxa. Então, as pessoas, né, estão preferindo ir para os centros urbanos. Com exceção da China e da Índia, com as maiores populações do planeta e de industrialização recente, todos os países industrializados são urbanizados, tá? Então, com exceção aí da Índia e da China, que tem as maiores populações do nosso planeta. Entretanto, há países que apresentam índice muito baixo de industrialização e outros que praticamente não dispõem de nenhum parque industrial. E mesmo assim são fortemente urbanizados. Uai, professora, mas peraí, a senhora entrou em contradição. A senhora disse que é essa industrialização que traz as pessoas para a cidade. Não, pessoal, isso ocorre pelo crescimento do setor terciário e da melhor infraestrutura que esses países, essas cidades oferecem. Tá bom? Então, um dos fatores, o principal fator é a industrialização, mas a gente também não pode deixar de levar em consideração o setor terciário, né, bens e serviços, e a infraestrutura que essas cidades oferecem, tá bom? Conclui-se que há dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a urbanização: os atrativos, que atraem a população para as cidades, e os repulsivos, que repelem do campo, aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Bom, esse processo de urbanização, então, ele vai trazer o que nós chamamos também de rede urbana. Ele vai formar uma rede urbana. Você fala, professora, o que é uma rede urbana? A própria palavra já diz, rede. O que é rede? Não é uma coisa uma interligada na outra, você vai tecendo, vai ligando redes, um ponto com o outro vai ligando. Então, a rede urbana é formada pelo sistema de cidades, interligadas umas às outras através dos sistemas de fluxo, transporte, comunicações, etc. Então, uma cidade ela é basicamente formada por isso, né? Por transporte, comunicação e fluxo de todos os níveis, certo? E aí essa rede urbana é formada por esses fluxos. Obviamente, as redes urbanas dos países desenvolvidos são mais densas, são mais pesadas, mais articuladas, até porque eles têm infraestrutura para isso, pois tais países apresentam alto nível de industrialização e de urbanização, economias diversificadas e dinâmicas, vigoroso mercado interno e alta capacidade de consumo, né? Então a gente cita aí, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Países europeus, são países que têm redes urbanas que é invejável ao mundo todo. E quanto mais complexa a economia de um país ou de uma região, maior é a sua taxa de urbanização e a quantidade de cidades mais densa e a sua rede urbana e, portanto, maior os seus fluxos que se interligam. Assim, as redes de cidades mais densas e articuladas surgem justamente daquelas regiões do planeta onde estão, né, essas complexidades, tá certo? Bom, na próxima aula nós vamos falar então das aglomerações, né, e os conceitos importantes dessas aglomerações. Vocês vão perceber que as cidades elas vão ganhar então uma hierarquia, elas têm que seguir uma hierarquia dentro dessas redes, tá bom? Então esse é o conteúdo da próxima aula. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, façam as atividades, não deixem de fazer suas atividades, que isso é muito importante para a construção do conhecimento de vocês. Se cuidem, vocês daí, eu de cá, e logo logo a gente vai estar junto, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.